Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa leitura diária. Hoje vamos ler Levítico 16, 17 e 18 no nosso dia 37. Então vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te dar graças pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque mais um dia o Senhor nos permite estar aqui para poder ler a Tua Palavra, te conhecer um pouco melhor. Nós queremos Te dar liberdade nesta hora para falar conosco, fala nosso coração, nos dê discernimento, nos dê entendimento através da Tua Palavra. Estamos disponíveis e estamos com fome e sede de conhecer mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos dê clareza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Levítico 16, assim diz a palavra do Senhor. Depois que morreram os dois filhos de Arão, porque se apresentaram ao Senhor de maneira indevida, o Senhor falou com Moisés, e ele disse: Diga a seu irmão Arão que não entre a qualquer hora, sem necessidade, no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, porque eu mesmo aparecerei ali na nuvem, acima da tampa. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá o manto sagrado de linho, com os calções de linho fino por baixo. Colocará o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Só vestirá essa roupa sagrada depois de banhar-se com água. Ele receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Primeiro, Arão sacrificará ao Senhor um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para obter perdão dos seus pecados e da sua família. Depois trará 2 bodes à presença do Senhor, à entrada do tabernáculo. Ali fará o sorteio para decidir em relação aos 2 bodes, qual deverá ser oferecido ao Senhor e qual será designado para Azazel. O bode sorteado que pertence ao Senhor será sacrificado por Arão como oferta pelo pecado. O outro bode, conhecido como bode emissário, será apresentado vivo ao Senhor para obter o perdão dos pecados do povo e depois será mandado embora para o deserto, levando com ele o pecado do povo. Arão sacrificará o novilho da oferta pelo pecado para obter o perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Em seguida, pegará diante do Senhor o incensário cheio de brasas de fogo e 2 punhados de incenso aromático bem moído e os levará para trás do véu. Ali, diante do Senhor, ele colocará o incenso sobre as brasas do fogo, de modo que a nuvem de fumaça formada pelo incenso cubra a tampa que está acima da arca, que contém as tábuas da aliança, para que não morra. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo borrifará a parte dianteira superior da tampa. Depois borrifará o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sairá para matar o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Tendo sacrificado o animal, entrará de novo, levando o sangue por trás do véu. Ele fará com que esse sangue, o que fez com que o sangue do novilho, ele fará com esse sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o borrifará sobre a tampa, na parte da frente dela. Assim Arão purificará o lugar santíssimo, as impurezas dos israelitas e as transgressões deles. Ele fará propiciação para purificar o tabernáculo, que está no meio de um povo impuro. Ninguém ficará dentro do tabernáculo enquanto Arão estiver no lugar santíssimo, fazendo a cerimônia da purificação para cobrir os pecados do povo. Isso só poderá ocorrer depois que ele obteve o perdão dos seus próprios pecados,
dos pecados da sua família e dos pecados do povo de Israel. Então sairá e irá ao altar que está diante do Senhor. Ali fará a cerimônia de purificação do altar. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e borrifará as pontas do altar. Com o dedo, borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar. Assim, o altar estará purificado dos pecados dos filhos de Israel, e o altar será santo depois disso. Quando Arão terminar de fazer a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, do tabernáculo e do altar, trará o bode vivo. Ele colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e nessa posição confessará as maldades, rebeldias e todos os pecados do povo de Israel. Dessa forma, os colocará sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode ao deserto aos cuidados de um homem encarregado desse serviço. Assim, o bode levará embora todos os pecados do povo para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão voltará para dentro do tabernáculo. Ali tirará e deixará as roupas de linho que usou para entrar no lugar santíssimo. Ele tomará um banho no lugar sagrado e vestirá as suas roupas. Então, sairá para oferecer o sacrifício queimado por si mesmo e outro pelo povo, para obter perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado no altar. O homem que levou o bode emissário ao deserto terá de lavar-se em água sua roupa e o corpo, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode sacrificado como oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para a cerimônia da purificação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os intestinos serão queimados. A pessoa encarregada de queimar os restos dos animais santificados terá de lavar a roupa e tomar banho, antes de voltar para o acampamento. O seguinte decreto terá de ser obedecido para sempre. No 10º dia do 7º mês, vocês jejuarão. Ninguém trabalhará nesse dia, nem os israelitas, nem os estrangeiros que morem no meio do povo. Ou seja, cada um fará um exame de consciência, exame sério e com espírito humilde, porque naquele dia será realizado um sacrifício para obter o perdão dos pecados para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Portanto, este é o sábado de descanso solene, quando vocês se humilharão. Esta lei é permanente. Nas futuras gerações, essa cerimônia será dirigida por aquele que for ungido e ordenado sumo sacerdote no lugar de seu pai. Ele fará a cerimônia de purificação, colocará as roupas sagradas de linho e fará a cerimônia de purificação no lugar santíssimo, pelo tabernáculo e pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo. Esta lei vale para sempre para vocês. Será realizada a cerimônia da purificação uma vez por ano, para cobrir os pecados do povo de Israel. Arão seguiu todas as instruções ordenadas pelo Senhor a Moisés. Capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: transmita mais estas ordens a Arão e aos filhos dele e a todo o povo de Israel. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou uma cabra dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à porta do tabernáculo para oferecê-lo como sacrifício ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado por derramar sangue. Por esse motivo, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. A finalidade dessa lei é que os israelitas não ofereçam sacrifícios por conta própria em campo aberto. Eles deverão levá-los ao sacerdote à entrada do tabernáculo. Ali serão oferecidos como ofertas de gratidão. O sacerdote borrifará o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada do tabernáculo, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Ficam, pois, terminantemente proibidos
os sacrifícios oferecidos aos demônios no campo, aos quais prestam culto idólatra. Esta ordem é para ser obedecida para sempre por todas as gerações. Diga a eles: todo israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, que oferecer ao Senhor as suas ofertas, que serão completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, e não os trouxer à entrada do tabernáculo para oferecê-las ao Senhor, será expulso do meio do povo. Também estarei contra todo israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, que comer sangue de qualquer animal, e o eliminarei do meio do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Por isso mesmo, eu dei o sangue para ser derramado no altar, a fim de obter o perdão do pecado do povo, pois é o sangue, ou seja, a vida, que tira os pecados. Por essa razão, ordeno aos israelitas e aos estrangeiros que vivem no meio do povo: nenhum de vocês poderá comer sangue. Quando um israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, deverá derramar o sangue na terra e depois cobri-lo com terra, porque a vida de todo ser vivente está no seu sangue. Por isso, mandei os israelitas não comerem sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do povo. Todo homem, quer israelita, quer estrangeiro, que comer carne de animal que sofreu morte natural ou que foi destroçado por alguma fera, deverá lavar a sua roupa e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro novamente. Mas se não lavar a sua roupa nem se banhar, sofrerá as consequências do seu pecado. Capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos israelitas e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por isso, não imitem o povo do Egito onde vocês moraram, nem o povo de Canaã para onde estou levando vocês. Não sigam as suas práticas. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis, às minhas ordenanças e sigam-nas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam fielmente às minhas leis e os meus mandamentos, e vocês viverão. Eu sou o Senhor. Ninguém deve aproximar-se de uma parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não tenha relações sexuais com o seu pai, nem com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Perdão. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, seja somente por parte de pai, seja nascida na mesma casa, seja em outro lugar. Não tenha relações sexuais com o filho do seu filho ou da sua filha. Isso desonraria você. Não tenha relações sexuais com a filha somente por parte de pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a irmã do seu pai. Ela é a parenta próxima do seu pai. Não tenha relações sexuais com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu tio, por parte de pai. Ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, mulher do seu filho. Também não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, e isso desonraria o seu irmão. Não tenha relação sexual com a mulher de sua filha. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Elas são parentas próximas, e isso seria uma perversidade. Não case com duas irmãs, tendo relações sexuais com elas. Isso as tornaria rivais. Não tenha relações sexuais com a mulher quando está no seu período de menstruação. Não tenha relações sexuais com a mulher de outro homem, para que você não fique impuro. Não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem, como se fosse mulher.
Isso é repugnante. Nenhum homem ou mulher terá relações sexuais com qualquer animal, contaminando-se com ele. Isso é uma terrível perversão. Israelitas, não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque as nações que vou expulsar da presença de vocês são as que se contaminam com essas coisas. Esses territórios estão contaminados por práticas perversas. Por isso, estou castigando seus habitantes, e eu os vomitarei da terra que vou dar a vocês. Vocês terão de obedecer rigorosamente a todas as minhas leis e regulamentos. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro que mora no meio de vocês praticará qualquer uma dessas abominações, pois todas as abominações foram praticadas pelos homens que habitam nessa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Cuidado para que vocês não tornem a terra impura, senão ela os vomitará, como vomitou o povo que nela habitava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações será eliminado do meio do seu povo. Portanto, obedeçam às minhas leis, que ninguém caia no erro de praticar aqueles costumes repugnantes que eram praticados antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aleluia. Amém. Finalizamos então a leitura do capítulo 16, 17 e 18. Isso mesmo, do dia 37. E amanhã, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui novamente para o nosso dia 38. Amém? Eu espero que você seja firme, se mantendo constante aí na leitura da Bíblia, para que a gente possa ler a Bíblia inteira esse ano. Essa é a nossa meta, esse é o objetivo. Amém? Tornar a leitura bíblica um hábito diário. Então, que Deus te abençoe nesse objetivo, Deus abençoe e até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser.